Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou Antônio Martins, eu falo de Santa Cruz de Caparibe. Hoje são 10/7/2026. Eu sou um analista institucional com visão democrática. O meu compromisso pessoal é com a democracia. Hoje eu falo o título assim, né? Como queremos ganhar uma Copa? A Copa. Né? O Brasil exporta craques, importa jogadores e esquece a base, né? Esse é o título do meu tema hoje. Nós vamos falar. O Brasil ainda forma talentos no futebol, ainda, e acho que em todos os setores do esporte, né, que é fundamental para o nosso país. Mas ele mudou a sua função ou mudou a sua trajetória. Antes o Brasil jogava, formava os craques em seus clubes, né, para a seleção. Hoje vende jovens cedo demais e importa jogadores prontos e transforma o talento em ativo, né? A pergunta é: esse modelo ajuda e enfraquece o projeto? Não. O da Copa do Mundo? Não, né? Dados úteis, por exemplo, a gente pode citar que em 2026, né, a Série A, o Campeonato Brasileiro, aparecem com cerca de 164 a 165 jogadores estrangeiros, por volta de 24% dos atletas registrados, segundo informações, né? Há um levantamento do Observatório do Futebol, noticiado que pelo GE, né, apontando que mais de 1.400 brasileiros, jogadores, atletas de futebol, jogam fora do país, né? E desde 2024 o Brasileirão passou a permitir até 9 estrangeiros por equipe, ou seja, para poder atender a necessidade. Eles mandam os jovens para ganhar muito dinheiro. Eu não estou contra, gente, nem estou contra a importação. Não se trata de você, vamos proibir de exportar craques com 16, 17 anos. Cara, você não pode proibir uma pessoa de ser feliz, uma pessoa de ganhar dinheiro. Que vá para a Arábia Saudita, que vá para a Rússia, que vá para a França, que vá para a Espanha. Agora, e nem sou contra que se importe. Traga jogadores da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da própria Europa, da Inglaterra, que geralmente são brasileiros que vão para lá. Mas está acontecendo um contrário. Quer dizer, você manda o jovem, ele vai ganhar dinheiro na Europa, está certíssimo, mas quando ele está velho, vem encerrar a carreira aqui. Como é o caso do Felipe Luiz, agora, atual técnico do Mônaco, né? Nem sei de onde é esse time, mas estou torcendo para ele. Ele foi aonde? Ele veio, é um grande jogador, veio encerrar sua carreira no Flamengo e teve o êxito de ser o técnico do Flamengo e ganhar tudo em 2025, né? Isso mostra que ele tem competência. Mas esse é o grande problema, né? Durante muito tempo, o Brasil dizia com orgulho, né? Craque a gente faz em casa. Mas os nossos jovens talentos saem cada vez mais cedo. E os grandes clubes, né, contratam jogadores já idosos, como é o caso no Flamengo, está cheio, né? A média de idade do Flamengo é muito alta, porque ele comprou jogador da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Panamá, né? Da Guatemala. Né? Tem jogadores de. Você é contra? Repito, não. Não sou contra a importação de jogadores. Também não sou contra a exportação. Agora tem que haver um equilíbrio, né? Cada vez mais, né, surge a pergunta: como queremos ganhar uma Copa do Mundo? Não vamos ganhar nunca. Ainda ontem o rapaz que trabalha na academia me perguntou: vamos ganhar 2030? Eu falei: se não mudar a filosofia, não. Não. Porque você não tem mais, o jogador, gente, não tem mais aquele amor pela pátria. Porque ele sai jovem e fica rico lá na Europa. Você vê o caso do Neymar. Ficou bilionário. Sou contra? Não. Não sou contra, não tem um pingo de mágoa e revolta do Neymar porque ficou rico. Parabéns à competência dele. Agora, eu vi nascer e crescer, por exemplo, Sócrates, Zico, Falcão, Romário, Bebeto, tantos e tantos craques, que eram Roberto Dinamite, Braulio no América, pode até me citar, né, aquele que foi um famoso, esqueci o nome dele agora, mas Paulo César Caju, Gerson, são eram jogadores que viviam no Brasil. E eles tinham uma pátria, eles gostavam, eles amavam o Brasil. Esse jogador não tem o mínimo mais de respeito pelo Brasil. Você vê a falta de ligação, de união, né, com o país, com a pátria, né? Do avião que trouxe a bagagem, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, que era para trazer com a seleção brasileira, só veio um jogador. Os 25 ficaram lá em férias. Tem que tirar férias. Parabéns, cara. Mas eles tinham que ter vindo, pelo menos no Brasil, dar uma satisfação ao povo, participar de entrevistas. O jogador de futebol hoje ele não dá mais entrevista.
Eu sou de um tempo que, vou citar o nome delas, que a Rádio Globo e a Rádio Tupi no Rio de Janeiro, elas tinham um programa de 4, 5 horas de esporte, todo ouvindo notícias, entrevistas com jogadores como Zico, como Júnior, Andrade, Adílio, Roberto Dinamite. Eles falavam todo dia para o público. Hoje o jogador não dá entrevista, ninguém sabe, ele é um craque lá, Vini Júnior, Vini Júnior, ninguém, né, a gente não ouve a opinião de Vini Júnior. Não estou criticando Vini Júnior, não, tá, gente? Mudou o valor, né? Então, uma Copa do Mundo não se ganha só com uma grande técnica, tem que ganhar com amor, com raça. Infelizmente falta. Ah, mas Zico, Sócrates e Falcão foram os frustrados. Não! A Copa de 82 foi uma onde o Brasil melhor jogou. Por um acidente, perdeu para a Itália. Lá, uma falha do Toninho Cerezo, o Paulo Rossi foi lá e fez 1-0, 2-0. Mas é uma fatalidade. Mas nós ganhamos em 2002, 94. Né? Se eu não me engano, perdemos em 98 aquele desastre com a França, com aquele desmaio do jogador, né? Ronaldo, que é um grande craque, né? Mas que foi ganhar dinheiro lá fora. O próprio Romário foi, no final foi, Zico foi, mas quando o Zico foi para a Europa, ele praticamente já estava no fim. Quando o Júnior foi para a Europa, praticamente já tinha jogado. Quando Falcão, que foi acho que um dos primeiros da era moderna, ele já estava no fim. O próprio Sócrates. Então tinha uma política de esporte dentro aqui, né? No país, né? De 80 e 90 para cá, gente, o futebol brasileiro virou um mercado global. A Europa passou a comprar cedo demais, né? O clube brasileiro, endividado, né, passou a vender para sobreviver. A má gestão dos clubes endividados, como Botafogo, Vasco, não sei o quê, Fluminense. Você vê a situação caótica do Corinthians hoje, né? As SAFs, umas fizeram sucesso, outras ainda tenho dúvidas. Mas as SAFs são especuladores financeiros. É lavagem de dinheiro. Você vai ver um rapaz lá que não tem nada a ver e compra o Botafogo. Vem não sei o que lá, compra o Cruzeiro. Isso não é política correta. Não estou nada contra as SAFs, não, tá? Não tenho nem competência para falar disso. Mas qual é que é que amor tem ao Botafogo esse dono? A não ser, acho que até mudou de dono. A SAF do Botafogo. Você vê a SAF do Vasco, a desespero que está o Vasco da Gama. O Flamengo e o Palmeiras são uma ilha. Eles resolveram, o Flamengo sofreu, cortou na carne, fez uma administração incompetente, da mesma forma o Palmeiras lá com a dona Leila, que odeia o Flamengo, porque o Flamengo está ganhando do Palmeiras. Porque essa rivalidade ela é gostosa, ela é construtiva, não pode partir para agressão pessoal. O jovem, né, deixou de ser uma promessa e ele passa a ser uma vitrine. Você vê a base do Flamengo. A base do Flamengo é para ganhar título. E base de time de futebol não é para ganhar título. Troféu, porque a seleção sub-20 do Flamengo, o time sub-20 do Flamengo ganhou não sei o que, campeonato mundial, campeão Libertadores, isso não serve para nada. O que nós temos que aplicar nesses jovens no Flamengo é o amor à camisa. Aqueles jogos que ocorriam antes, que chamavam de preliminares no Maracanã, o jogador, o jovem, o adolescente, tinha um contato direto com o Maracanã cheio, ele assistia, ele era cobrado incentivado e cobrado desde a infância. Mas hoje não precisa, porque você vê, tem uns 2 ou 3 jogadores, o Flamengo foi campeão da Libertadores, acho que foi campeão do mundo, mas não aproveitou um jogador da base no seu time principal. A ponte, não tem. Um que está tentando, não tem personalidade. Teve um jogo que ele vacilou, ele podia ter corrido, ele fez pouco caso, deixou o Flamengo levar um gol, porque ele foi omisso. Isso é falta de amor ao clube. Ele está ali só para ser vendido, para ficar rico. Infelizmente, isso está errado. O Brasil continua exportando e, como eu falei, importando jogadores já maduros. Não tem nada contra o time, já falei aqui, mas está tudo errado.
O jogador, os clubes cobram, né? Os jogadores compram, né? Jogadores prontos. Que trabalho tem? Qual é o mérito? Ah, vão só ganhar dinheiro. Mas a base está esquecida. Eu sou Flamengo e não vejo a base tendo promessa. Eu vi Adílio, eu vi Andrade, eu vi Leandro, vi Moser, né, sair da base. Essa turma toda. O próprio Zico é da base do Flamengo, Júnior é da base do Flamengo, Andrade é da base do Flamengo, Adílio da base. Você vê hoje, qual é o jogador do Flamengo que é da base? Nenhum. Tudo comprado, com idade avançada, como eu falei. Eles vêm já cansados, foram comprados da Europa. Está errado? Não estou criticando, mas alguma coisa está errada no Brasil, né, gente? O Flamengo precisa, os clubes brasileiros precisam de fazer craques, voltar a ter a base. Para eles, uma base de um clube de futebol não pode esperar lucro, é um investimento a longo prazo, é que nem educação. Só as universidades particulares, as escolas particulares têm que visar lucro, mas o Estado na educação ele não pode querer ele tem que formar bem o aluno para que o aluno seja um grande cidadão. Agora, como na educação não se forma, uma educação nós temos essa bagunça, que é o Brasil hoje. Sem amadurecimento interno, sem o amor, nós não vamos nunca mais ganhar uma Copa do Mundo. Eu me lembro que, nem sei a saúde dele, que roga a Deus que ele não morra, porque ele deixa muita saudade, o Carlos Alberto Parreira. Ele disse que acho que foi em 94, nos Estados Unidos. Ele disse que reuniu os jogadores para o jantar num domingo e disse: esse é o último jantar que nós jantamos juntos, que estamos juntos, que eu vou ligar para o Ricardo Teixeira, que era o presidente da CBF, vou pedir para ele me substituir, porque eu estou dando as ordens e vocês não me obedecem. Portanto, eu vou entregar o cargo para o Ricardo Teixeira e ele contrate o técnico. Provavelmente segunda ou terça-feira vocês terão um novo comandante. Aí eles terminou o jantar, foi para o quarto. Ele só viu lá e voou. Branco, Romário, blá, blá, blá. A equipe toda se reuniu, só os jogadores. Depois bateram no quarto deles: professor, venha cá, vamos se reunir. Disse: olha, o senhor não peça demissão não, que nós vamos ganhar a Copa do Mundo, a gente promete. Ele disse: ah, bom, eu não peço demissão se vocês me prometerem que vão obedecer ao meu comando. A gente obedece todas as ordens que o senhor mandar a gente fazer, a gente faz. E o que é que aconteceu? Nós ganhamos a Copa do Mundo em 94. Comando. Agora, os 7-1 que nós levamos da Argentina em 2014, o Filipão morto no banco. O Filipão tinha controle daquele time? Claro que não tinha. Ele só estava ali ganhando R$1 milhão, R$2 milhões, mas ele não tinha comando. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o que aconteceu no 7-1. Provavelmente nós vamos morrer, não saberemos. Mas não é culpa do brasileiro, não, é culpa dos dirigentes, e tá a estrutura da base do futebol que precisa de contratar, de investir nos jogadores. Ah, mas o Brasil não tem mais campinhos de areia. Gente, não adianta esperar campinho de areia. Ainda ontem eu vi o presidente do Flamengo: porque antigamente a gente jogava no paralelepípedo, quebrava os pés, os dedos. Não, isso não resolve, não vamos viver desse saudosismo. Não tem mais campo de areia nas cidades, não tem mais campo de várzea nas cidades, porque as cidades cresceram. Vamos treinar com a base dos clubes. Vamos adequar essas crianças no jogo, no tapete, né, como eles chamam, né, na grama artificial, e assim sucessivamente. A gente não pode ficar comprando, por exemplo, os jogadores. Você não vê mais os chamados jogos mirins, né, das equipes. No Vasco não lança ninguém. O Fluminense é um melhorzinho, mas quando lança um da base, vende. O Corinthians a mesma coisa. Palmeiras, qual é o time do Palmeiras? Qual é o time do Flamengo? O time do Flamengo é quase de estrangeiros. Quando esses jogadores encerrarem a carreira, eles vão para a terra deles e a história do Brasil, o futebol brasileiro, só ficou o título do Flamengo. Claro, eu estou defendendo o Flamengo, sou flamenguista, eu defendo o Flamengo. Mas a gente precisa investir na base de todos os clubes. E a CBF, que é o órgão máximo do futebol brasileiro, tem que criar vergonha na cara. Agora, você vê um presidente da CBF. O presidente da CBF é do Acre, que não tem nenhum time, nem na Série D, eu acredito. Você acha que esse presidente da CBF foi presidente porque ele é competente? Não, ele foi ali colocado, posto para fazer a vontade de alguém. Não é
porque ele é um grande dirigente? É porque ele foi ali, ele não ganhou uma eleição, ele foi posto ali para assumir um lugar. Só isso. Você vê, agora eu vi que um presidente de uma federação, com dinheiro da federação, pagou um hotel nos Estados Unidos para um amante. Não tem nada contra amante, tá, gente? Pelo contrário, o problema é dele. Ele tem a amante dele, o problema é dele. Agora, pegar o dinheiro, né, da federação e pagar que nem chegar o governador do Rio de Janeiro, o governador de Pernambuco, o presidente Lula, pagar o hotel para as amantes. Claro que eles não têm, graças a Deus. Mas está tudo errado. O dinheiro público é público. O dinheiro da CBF, a CBF é uma instituição privada. Não. É, mas ela recebe muito dinheiro do Estado. Então ela tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade. As federações dos estados, né, Federação Pernambucana de Futebol, Alagoano, tem que ter responsabilidade, tem que ter gestão, tem que ter administração eficiente, incentivar os clubes a ter uma base. Eu vejo aqui em Santa Cruz tem um time chamado Ipiranga. Ele só tem jogador idosos, com aqueles jogadores que não prestam mais no sul, no sudeste, eles compram, vem com o jogador com 90 anos no Ipiranga. E se fizesse um estudo aqui, não andasse pelas ruas de Santa Cruz, ia achar 300 atletas. Agora, eu nunca ouvi falar que o Ipiranga projetou um menino da base. O futebol de Pernambuco, o esporte, Santa Cruz e Náutico, eles não têm base. Quando aí eles chegam, compram um jogador que já encerrou a carreira no Rio e São Paulo, eles levam como craque, como salvação da lavoura no Pernambuco. Tá tudo errado. Não sou contra que o Santa Cruz Esporte compre um jogador, vamos dizer, com mais experiência para formar uma base. Agora tem que ter uma juventude. Porque o futebol é um jogo físico, de muito contato físico, é um jogo que exige muito treinamento, exige esforço. Um jogador, mas Cristiano Ronaldo está com 41 anos. Gente, esquece Cristiano Ronaldo. Como eu falei no meu vídeo de quarta-feira, são os extremos. Cristiano Ronaldo, Messi, são os extremos. E não vamos parar com essa hipocrisia de achar que Cristiano Ronaldo com 41 anos tem a mesma forma física de quando ele tinha 20. Não, ele é um atleta, ele se preparou para isso, renunciou a uma série de coisas que ele podia ter vivido para viver dentro de uma academia, treinando, e ficando musculoso. Com 41 anos, ele não vai jogar a próxima Copa. Agora, eu tenho certeza que em 2030 vão querer levar ainda o Neymar. Não, porque o Neymar, porque Neymar foi um grande jogador. Não tenha dúvida, não estou aqui criticando o Neymar. Neymar era um grande jogador, mas ele deixou de jogar há mais de 2 anos, quando ele veio para o Santos. Ele não treinou mais. Você vê os minutos finais que ele entrou, ficou correndo que nem uma barata tonta no time, porque ele não tem mais a energia para fazer. Agora, mas se o Neymar não fosse convocado, pelo amor de Deus. Né? O atual Ancelotti, né? Está sendo muito criticado, porque eu acho que ele tem culpa, pode até ter, mas é um grande técnico, pode fazer muito sucesso em 2030. Agora, ele tinha que escalar o Neymar, porque se ele não tivesse escalado o Neymar, meu Deus do céu, ele teria sido crucificado. Então a gente precisa parar de trabalhar com essa emoção à flor da pele e achar que a solução é um. Não, gente, são 26 jogadores. Os 26 têm que estar integrados. Não é só o Neymar que ia resolver o problema da seleção brasileira. Ok, gente? Então fica assim, que os clubes brasileiros voltem a ter a capacidade de formar uma base com muito... E lançar jogadores, como eu vi, Júnior, Zico, Roberto Dinamite, Adílio, Andrade, né, Figueiredo, né, e tantos jogadores, Zé Mário... Né? No Vasco, no Botafogo, grandes jogadores no Botafogo, grandes jogadores do Vasco, grandes jogadores do Fluminense, grandes jogadores do Flamengo, que vinham da base e foram atletas e ganharam muitos títulos. Agora, qual é a base do Flamengo hoje? Nós não temos. Como nós fomos campeões da América, nós fomos campeão do mundo, se eu não me engano, mas não tem um jogador da base servindo para o Flamengo. Tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa errada. Eu acho que está na hora da base esquecer de só levar. Eu acho que a base do Flamengo, não sei, tá? Isso é um chute. Eu imagino que a base do Flamengo hoje está levando filho de empresário, filho de amigo do amigo do presidente. Porque a dia ele jogava na favela, pulava a porta, o muro para treinar no Flamengo. Eram pessoas pobres. O futebol é um esporte de pobre. Eu acho que os times estão invertendo. Eles precisam de abrir as portas para o jogador de rua. Não estou aqui, não tenho prova nenhuma, eu só estou achando que os jogadores, hoje nos clubes, não pegam mais aquele menino da rua. Pega um menino, um fortão. Chega um jogador com muito talento franzino, ele recusa e corta um fortão. Não é assim, tem que ter mais análise. Ok, gente? Muito obrigado. Eu sei que o tema não faz muita parte do meu histórico aqui nesse canal, mas a seleção brasileira, ela tem um valor extraordinário, tá? O problema não é o jogador estrangeiro. O problema é quando o futebol brasileiro deixa de acreditar no próprio processo de formação. Isso foi o que aconteceu. Se o Brasil quiser voltar a ganhar a Copa do Mundo, precisa voltar a tratar a base como um projeto nacional, não apenas para vender jogadores. Talvez o Brasil ainda produza craques, eu respeito os talentos nossos, mas a pergunta é outra. Estamos formando jogadores para vestir a camisa da seleção ou abastecer o mercado internacional? Isso que nós estamos fazendo. Formando atletas para abastecer o mercado internacional. Gente, mas a seleção não tem como, lamentavelmente, a gente vive um momento político de muito entre A e B, né? Mas não tem como a gente não associar, lamentavelmente, apropriaram-se da bandeira e da camisa verde e amarela. Mas a camisa verde e amarela é um ícone, é um índice, é um símbolo do Brasil. Porque o símbolo ajuda a formar a nossa nacionalidade. Qualquer brasileiro que esteja no estrangeiro, quando ouve o hino nacional, quando vê a cor da camisa, quando vê a bandeira brasileira, ele se sente feliz. Isso é Brasil. O futebol, mas o futebol não tem nada a ver. O futebol tem muito a ver, sim, com a democracia. Porque o futebol, assim como a democracia, iguala os povos. O torcedor da Faria Lima é o mesmo torcedor da favela, da Vila de Papelão aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Ele se iguala porque ele está torcendo pelo país que ele nasceu, que ele acredita, que ele ganhou como cidadania. Porque a cidadania brasileira nós ganhamos ao nascermos nesse país. Então ela tem muita importância, muito amor. E a seleção brasileira representa isso. Eu me lembro que foi em 94, eu no Rio de Janeiro, eu chorei quando eu vi aqui em Pernambuco, quando a seleção brasileira foi recebida em Recife, 2 vaqueiros montados em cada um em seu cavalo, vestido de gibão. Aquele símbolo da cultura, da riqueza nordestina, unindo-se a um Brasil verde e amarelo. A seleção brasileira não tem partido. A seleção brasileira não pode virar um partido. A cor da bandeira, a cor verde e amarela é dos brasileiros, não é de um partido. Porque é símbolo da nossa nacionalidade. A cor da bandeira, o nosso hino, a camisa suada do jogador, esse índice tem valor histórico, porque é a nossa riqueza, é a nossa alegria, é a nossa cidadania. Covarde político que assume o título, que rouba para si a cor da bandeira, a cor do hino, a cor da camisa da seleção brasileira. Seleção brasileira não tem partido, eu repito.
A seleção brasileira é do povo. Mesmo que você não goste de futebol. Tudo bem, você pode odiar futebol, você pode não odiar, mas é nossa. A seleção brasileira é nossa. A seleção brasileira é do Brasil. E a seleção brasileira é brasileira, não é de nenhuma tendência política. Muito obrigado, um bom final de semana para vocês e até a próxima.